TecnoAssist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Bom, então em termos de informação, em 1979 foi padronizado o sistema Braille de grau 2. Grau 2 significa abreviatura. Tá? Existe o grau 2, o grau 1 é o Braille plano, as letrinhas todas colocadas lá. Grau 2 com abreviatura. E existe até um grau 3, que seriam umas abreviaturas mais sofisticadas ainda, mais compactas. Né? Mas o grau 2 é pouco utilizado, o grau 3 praticamente não é utilizado. Mas então, no Braille de grau 2, nessa padronização de 1979, foram criadas 129 abreviaturas e 207 significados. E aí isso passou a ser utilizado pela imprensa Braille do Instituto Benjamin Constant, pela Instituto Dorina Noil, que na verdade participaram desse processo de escolha das abreviaturas. Mas olha só, isso não agradou. As pessoas que liam os textos gerados por essas instituições não gostavam. A maioria dos cegos, na verdade, não gosta de ler Braille abreviado. Não sei, porque talvez não aprenda isso de criança ou porque não tenha costume, mas a verdade é que a maioria dos cegos que lê Braille prefere realmente o Braille por extenso. Deixando, então, essa questão das abreviaturas para pequenos recados e para você falar com pessoas que têm uma certa coerência com o que você conhece ou dos temas que você domina. Bom, alguns detalhes sobre abreviaturas. Algumas são muito intuitivas, mas existe uma certa confusão quando se precisa ler um texto. Você precisa ter uma precisão no Braille para identificar, assim, no processo de leitura, que aquilo ali não é uma palavra de verdade, aquilo ali é uma palavra que tem uma abreviatura, né? E eu não falei anteriormente, mas há alguns tipos especiais de abreviatura que você não abrevia a palavra inteira. Você abrevia só um pedacinho. Por exemplo, todas as palavras terminadas em mente, né? Por exemplo, somente, absolutamente, esse mente tem um símbolo especial para indicar que é mente. Então, todas as palavras têm esse negócio, né? E é um símbolo que é escolhido de forma tal que ele não vai conflitar com os outros símbolos. Mente se abrevia assim, é o ponto 56 e depois a letra M em Braille, que é o 1, 3, 4. Né? Então, o 56 é um código especial, né? Depois o 1, 3, 4. Você escreve, por exemplo, somente. Você escreve a letra S em Braille, escreve a letra O em Braille e depois esse sufixo. Então, quando você está lendo aí, só encontra um ponto para baixo, então você já sabe, bom, esse ponto para baixo aí é um indicativo de que tem alguma coisa esquisita. Então, essa palavra está abreviada. E aí você vai ter que realmente consultar se você não sabe, né, vai consultar um dicionário das abreviaturas. Tá? Repare então, precisa realmente decorar algumas abreviaturas, não precisa decorar todas, mas algumas mais comuns. Nós, no nosso curso, nós estamos aqui indicando para você. Estamos indicando para você quais são as abreviaturas que são mais comuns, mais usadas, de tal maneira que você possa, pelo menos, ter uma ideia básica. Bom, muita gente, quando a gente fala de abreviatura, fala assim, Antônio, esse negócio de abreviatura, isso não dá certo, os cegos não gostam de abreviatura, é diferente, tem que decorar. Bom, mas é uma coisa que existe, uma coisa que tem que ser aprendida, né? E é útil. O fato de pouca gente dominar não quer dizer que não seja útil. Simplesmente é necessário um investimento de estudo para que a escrita possa ser realizada com precisão. Então, eu vou ler aqui um trecho. A Comissão Brasileira do Braille, grupo oficial criado para normalizar o Braille no Brasil, optou por adotar, com alguns acréscimos, a estenografia Braille da língua portuguesa, que foi publicada em Portugal em 1993 para que as pessoas cegas pudessem utilizá-la na sua comunicação pessoal. E aí, em 1994, fizeram uma pesquisa. Será que os cegos gostaram? Algumas publicações foram escritas de forma abreviada. Não gostaram. A maioria dos cegos que passou a ler aqueles textos achou esquisito e preferiam ler
na forma não abreviada. O que é ruim, porque você nota que se você abreviasse, um livro que tem, vamos dizer, 200 páginas em braille, poderia passar a ter, sei lá, 120, 130 páginas. Seria uma economia muito grande de papel. Mas as pessoas cegas não se adaptaram, então a Comissão Brasileira de Braille, que foi esse grupo, recomendou que fosse abolido, não se usasse mais, a partir de 1996, o uso de abreviaturas na transcrição de textos pelos centros de produção e imprensas Braille de todo o país. Ou seja, a partir de 1996, os textos que são impressos no IBC, na Fundação Dorina e outras imprensas, não vai abreviado. Ou seja, de certa maneira um retrocesso, né? Mas um retrocesso, digamos assim, com o respaldo dessa pesquisa. E o Braille abreviado, então, passou a ser utilizado exclusivamente para as comunicações pessoais e, claro, com maior ênfase pelas pessoas que têm uma cultura um pouco maior sobre a escrita Braille. Tá? Isso é uma coisa de Brasil. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, é importante a gente frisar que o Braille abreviado é bastante utilizado. No Brasil, há muitas restrições, então. Resumindo, hoje em dia, o Braille abreviado ele é utilizado com restrições, ele é utilizado mais na comunicação pessoal. Os documentos oficiais não são abreviados, o que não quer dizer que isso não possa ser modificado no futuro. Na medida em que as pessoas tenham maior conhecimento sobre o Braille, é bem possível que o uso do Braille abreviado, que está padronizado, possa se tornar uma coisa muito mais frequente, uma coisa muito mais utilizada em nosso país.